Bem, neste minicurso, nos propomos a falar sobre história oral e história pública e os caminhos para a democratização da história da educação. Desse modo, como reflexão inicial, vamos pensar a história que teve sua profissão regulamentada recentemente. A história hoje se divide em inúmeros campos e as reflexões que iremos nos propor hoje têm relação com as tendências dos saberes modernos. E ao falar de modernidade e história, me vem em mente José da Assunção Barros, crítico do isolamento disciplinar do campo da história, que já dizia que os bons trabalhos historiográficos situam, na verdade, em uma interconexão de modalidades, na interdisciplinaridade, porque se são bons, são complexos e comportam algum tipo de ligação de saberes, chegando-se à conclusão de uma necessária interdisciplinaridade entre os campos, pois, embora seja possível analisar a história em perspectivas específicas, ela é sempre múltipla. Pois bem, sabendo-se que uma abordagem ou uma prática historiográfica não pode ser rigorosamente enquadrada dentro de um único campo, iremos hoje provocar uma reflexão sobre a relação entre a história oral e a história pública. Assim, sabendo que a história pública se refere de maneira bem simplória aos usos públicos e midiáticos da história, nos pegamos pensando se ela seria um novo nome para o que já fazíamos. Bem, de fato, a história pública ela já era feita e pensada, mas o desafio que temos hoje é o de reconhecê-la e organizá-la enquanto campo epistemológico. Pode passar, Aline. Bem, vamos pensar primeiro a história oral. Quando falamos em história oral, isso nos remete àquela corriqueira pergunta: a história oral seria uma técnica, um método ou uma disciplina? Não faz sentido entrarmos nessa discussão agora, tendo em vista que a história oral ela tem um perfil multidisciplinar. Ela é mais útil em motivar reflexões em diversas utilizações, como método, fonte, técnica, do que se esgotar em debates sobre o seu sentido epistemológico. Apenas que cada trabalho que se propor ao emprego da história oral deverá definir bem a sua orientação. Então, sabemos que quem trabalha com história oral maneja artefatos. Oi? Bem, sabemos que quem trabalha com história oral, ele maneja artefatos da atualidade, relacionados à produção ou acesso de entrevistas e análises sociais, pois a história oral ela envolve os diversos procedimentos planejados, premeditados, iniciados com a elaboração de um projeto, que continuam com a definição de um grupo de pessoas a serem entrevistadas, e as condições seguintes, que vocês verão mais à frente com a Aline Cristina, que resultam sempre que possível na publicação dos resultados. Já quando pensamos a história pública, falamos de um conceito guarda-chuva, tão acolhedor ao ponto de oferecer abrigo a todas as formas de história popular, inclusive a história oral, pois ela se compromete com a inclusão de histórias e versões mantidas por segmentos populacionais antes silenciados. Elas podem existir juntas, a história oral e a história pública, mas também podem ser trabalhadas de maneira independente. Então, quais seriam as diferenças entre esses campos, história oral e história pública? Bem, ambas dialogam com a comunicação pública, porém, enquanto a história oral ela é sempre uma história do tempo presente, o tempo da história pública ele é dinâmico. Nós podemos comunicar sobre tempos mais remotos, inclusive. E como a história oral surge a partir de um projeto, ela responde a um sentido objetivo de utilidade imediata, enquanto que na história pública ela é pensada como um processo contínuo, pois objetivamente ela colabora com a reflexão de comunidades sobre a sua própria história. A história oral ela tem sua cientificidade já reconhecida e compromete a ciência em seus resultados, enquanto que na história pública ela não perde em seriedade. Porém, além
do caráter acadêmico que pode estar inserido na história pública, ela também se compromete com o caráter popular, dando abertura para a existência de gêneros que não hierarquizam os saberes. A história oral ela parte da existência ou produção de entrevistas, seja com gravação de voz ou através de história audiovisual, enquanto que a história pública ela possui um leque maior de possibilidades na utilização de tecnologias de informação e comunicação para comunicar a história. Já quando falamos de memória, conduzida pela presença do passado no presente, enquanto elemento essencial da construção da coletividade, a história oral ela trabalha com a memória enquanto fonte histórica, organizando e corrigindo na construção das narrativas, enquanto que a história pública se compromete com a transformação dessas memórias, não no sentido de modificá-las, mas de ampliar o repertório de conhecimento para tornar as memórias mais vivas e ativas na sociedade. Percebam que o que existe em uma história pública ou história oral tem potencialidade de se desenvolver na outra. Vamos adiante. Apontamentos sobre história pública. Bem, se a consciência histórica é a maneira como interpretamos a experiência de nós e das pessoas e do mundo ao longo do tempo, é uma das funções da história pública torná-la ativa e organizar, como já foi dito, organizar a memória. Quando pensamos em história pública, pensamos em uma história franqueada a todos, as pessoas, em modo geral, levando-nos a pensar que o interesse da história pública não é unicamente o histórico, o historiográfico. Ela pode ser reivindicada nas discussões de direitos políticos ou civis, misturando-se à agenda de movimentos sociais. Ela também pode envolver questões éticas, quando, por exemplo, a circunstância é de uma ordem pessoal, fazendo a gente levar a questão dos limites entre público e privado. Os diversos interesses que a história pública pode despertar também implicam em muitos modos de se fazer a história pública. A história pública ela pode ser voltada para a educação histórica, como nos livros didáticos, aos lugares da memória e patrimônio cultural, como nos museus, nos monumentos e sítios históricos, na divulgação científica propriamente da história, e inclusive na ficção histórica. Se podemos até comunicar a história de maneira fictícia, então, quanto deve ser a precisão da narração histórica na história pública? Bem, a omissão ou a adaptação das informações faz parte do processo de publicação. O que é necessário é estabelecermos uma ponte entre o saber acadêmico e o trabalho de divulgadores, para podermos fazer, assim, história pública. Para isso, nós devemos pensar nas vozes e nos modos de fazer história pública. E pensar nas vozes presentes na história pública requer uma mediação entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento popular, pois não é interessante tentarmos comparar a prática de falar para o público, de maneira geral, como se estivéssemos falando para os nossos pares acadêmicos. Então, os modos de fazer história pública envolvem a ampliação do diálogo e da construção da consciência histórica através da gestão responsável da memória coletiva. Pensemos, então, as perspectivas da história pública. A história pública ela já era feita, porém, enquanto o campo epistemológico ela surge nos Estados Unidos, por volta dos anos 70, por causa do desemprego entre os formados em história, então ela surge como uma forma de empregar historiadores fora da academia, uma perspectiva completamente corporativista, organizada dentro das universidades, para um modo mais comercial. Já na Austrália, ela surge nos anos seguintes, em crítica à perspectiva dos Estados Unidos, e embora também compartilhasse a preocupação sobre questões empregatícias, ela se desenvolve com engajamento comunitário e político, ainda que com ênfase no mercado de trabalho, mas com uma inspiração já política e intelectual, enquanto que na Grã-Bretanha, ela surge inspirada tanto pelos Estados Unidos como pela Austrália, mas com uma proposta de história pública já inclusiva e democrática,
valorizando a memória popular com a ajuda dos historiadores. Mas e o Brasil? Podemos falar já de uma história pública brasileira? No Brasil, a história pública ela é extremamente versátil e se relaciona aos movimentos sociais, às mídias e às culturas das bordas, digamos assim. Nos anos de 2010, a história pública brasileira ela deixa de ser uma prática marginal para ser reconhecida como inovação da historiografia contemporânea, pois as políticas públicas federais da época ressoavam suas demandas. Ela possui um marco no Brasil muito forte, que foi em 2011, quando teve seu primeiro grande evento, o curso de Introdução à História Pública na USP, e quando, a partir desse curso de Introdução da História Pública da USP, saiu a publicação de um livro, e também neste momento, em 2011, foi quando a primeira mulher tomou posse do cargo de presidente do país. Dilma, ela criou a Comissão Nacional da Verdade e regulamentou o acesso à informação, entrando em vigor em 2012, fato que mobilizou historiadores e a população em atividades públicas de forma inédita no Brasil. Então, a partir desse momento, a história pública no Brasil ela passou a ter identidade e legitimidade profissional e surge, inclusive, através de um compromisso democrático. Agora, sabendo disso, nós temos mais do que tudo a responsabilidade de trabalhar com ética e democracia ao reconhecermos o campo da história pública no Brasil. Pode passar, Aline. Bem, para finalizar a minha fala e darmos continuidade, pensando também em história oral e a história da educação, eu trouxe algumas recomendações presentes no livro de Introdução à História Pública. E o autor, quando fala sobre ensinar a história pública na atualidade, ele propõe recomendações ou orientações diárias para reconhecermos os vários domínios específicos da história pública. Podemos ver que a história oral ela se encontra como um grande campo que pode aprender e a ensinar também com a história pública, seja em compromisso com a comemoração social, com a própria educação ou empoderamento político e democrático. Grata pela atenção. Então, dando continuidade à nossa explanação, eu vou falar um pouco como a história oral tem contribuído para as pesquisas em educação, como tem sido essa interface, e eu vou falar um pouco mais da prática com a história oral nas pesquisas. Essa fotografia que vocês estão vendo foi de uma entrevista realizada por mim já para o desenvolvimento da minha tese. Eu estou trabalhando com entrevistas gravadas não somente a voz, mas a imagem, para no final produzir um documentário. Então, teremos aí o resultado da tese em 2 formatos, o formato tradicional do texto escrito e o documentário. E aí eu começo questionando algumas coisas para pensarmos. Quando fazer história oral em pesquisas em educação? Quando é que nós podemos pensar em trabalhar com história oral nessa interface? Seria a história oral um tapa-buraco documental? Seria a história oral apenas uma outra versão da história? Então, pensando nisso, existem muitas pessoas que, quando pensam em trabalhar com história oral, pensam na perspectiva de eu não estou conseguindo o documento necessário para trabalhar com essa temática, determinada temática. Então, eu vou recorrer às fontes orais. Bem, apesar da proposta dessa ideia trazer essa coisa mais pejorativa, um tapa-buraco, mas existem essas problemáticas em pesquisa, e sim, é possível que você utilize a história oral para que ela supra uma necessidade documental que você venha não ter. Mas, independente de você fazer isso porque não está tendo documentação necessária para a sua pesquisa, você deve levar em consideração que, se você decide trabalhar com narrativas orais, essas narrativas devem ser construídas, inscritas no projeto e valorizadas, tal qual os demais documentos
serão valorizados também. A história oral permite, sim, dar essa possibilidade de outras versões sobre a história. E isso é algo fascinante na história oral, com o trabalho com as entrevistas. Aline, por favor. Então, uma outra questão é em quais dimensões da história da educação nós podemos trabalhar com a história oral. Eu trouxe aqui uma chuva de palavras e para a gente pensar, bem, eu trabalho com história dos intelectuais da educação, eu trabalho com o magistério feminino, eu pesquiso sobre instituições escolares, eu trabalho sobre a história dos manuais escolares, eu trabalho com cultura escolar. Em todas essas dimensões da história da educação, existe sim a possibilidade do trabalho com história oral, a depender dos seus objetivos, a depender do tempo histórico em que você trabalha, e da metodologia que você resolve desenvolver em seu trabalho. Então, nós temos aí uma dinâmica que é, os sujeitos, para serem entrevistados, eles precisam estar vivos. Então, se você trabalha com um tempo histórico muito distante, então é possível que você não consiga trabalhar com história oral. Porém, se você trabalha com o tempo histórico mais recente, você consegue, sim, trabalhar com os sujeitos que puderam viver determinados acontecimentos. Mas, como eu falei, tudo depende dos seus objetivos, das suas escolhas metodológicas, dos seus caminhos, e tudo isso é possível. Eu vou mostrar para vocês, no final da minha fala, algumas pesquisas que têm se desenvolvido atualmente em História da Educação, na interface com a história oral. Aline. Então, a problemática inicial de um trabalho em História da Educação, nessa interface com a história oral, é que nós não podemos confundir entrevistas simples, isoladas e únicas com um trabalho de história oral. Isso eu falo com o pensamento no que eu mesma fiz, né? Na minha monografia, eu trabalhei com entrevistas, eu trabalhei com ensino de história e trabalhei com entrevistas, porém, eu não utilizei o método e o campo da história oral como base para essas entrevistas. Eu trabalhei a entrevista como parte da pesquisa social, possibilidades da pesquisa social, e pesquisa em educação. E é muito comum trabalhos em educação utilizarem-se de entrevistas. Então, no meu mestrado, do mesmo modo, eu trabalhei com entrevistas focais, eram grupos focais, e não utilizei também o método da história oral. Eu acho que eu fugi por muito tempo daquela minha base inicial da licenciatura, e somente agora no doutorado foi que eu resolvi perder o medo e assumir que o que eu trabalhava, na verdade, era com a história oral. Então, no primeiro momento, é pensar que, desde o início, você deve pensar em um projeto que tenha essa finalidade. Se você vai trabalhar com a história oral, desde o início, ela deve estar no seu planejamento, planejando, inclusive, a condução, as condições em que serão gravadas as suas entrevistas. Planejar quem você vai entrevistar, por quê, como, onde, essas possibilidades que o trabalho, um projeto de história oral precisa ter. Respeitando também os procedimentos de gênero escolhido por você. Existem gêneros na história oral que são a história oral de vida, a história oral temática e a história oral testemunhal. Bem, a história oral de vida, como o próprio nome diz, você vai investigar a vida específica de um sujeito. Como isso poderia ser feito em história oral? Tem uma colega de mestrado que está trabalhando agora com a história oral de vida de uma professora. E ela vai entrevistar e fazer toda a reconstituição da sua prática pedagógica e da sua vida enquanto docente. Seria um trabalho possível.
A história oral temática, ela aborda um tema específico e dentro daquele tema encontra os sujeitos que viveram determinado momento histórico, aquele determinado momento histórico, e pode contribuir com seus relatos, com as suas memórias para a pesquisa. Nessa história oral temática, geralmente há uma articulação documental, há um cruzamento das fontes. E o gênero testemunhal, que foi muito usado no início dos trabalhos com história oral, por pessoas que testemunharam um acontecimento histórico mundial importante, ou local, mas, enfim, a guerra, o Holocausto, foi muito usado essa história oral testemunhal para efeito de comprovação do que aconteceu naquele evento histórico que já era trabalhado e reconhecido por outras pessoas. Uma outra questão dos projetos de história oral que devem ser levados em consideração, desde o seu... amiga, o tratamento da passagem do oral para o escrito. Esse é um momento que o pesquisador precisa pensar de como será feito esse trabalho. Na história oral, nós temos, desde a gravação, nós temos a produção de um documento. A gravação em si já é um documento. Quando a gente passa ele do oral para o escrito, nós temos uma outra forma de documento, um documento escrito. Então, nós pegamos algo que está na subjetividade, na memória, e transformamos em documento. Então, na história oral, nós temos essa especificidade, que é produzir, junto com outra pessoa, numa coparticipação, o próprio documento que você vai utilizar. E planejar também o tipo de arquivamento ou eventual análise e também as publicações dos resultados fazem parte dessa problemática inicial de pesquisas em história oral. Por favor, Aline. Aline? Pode passar. Bem, a passagem do oral para o escrito tem alguns pressupostos. Primeiro, pensar que, nesse momento, nós perdemos muita coisa e ganhamos muita coisa. A situação da entrevista nos permite ver o olhar do sujeito, as expressões, o movimento corporal, que nos fala, nos diz muito. Os silenciamentos nos dizem muito também. Mas o trabalho com a transcrição possibilita ao pesquisador tornar público e de uma forma mais organizada, sistematizada, aquilo que foi produzido. Então, existem algumas etapas. A transcrição literal, em que você pega o discurso daquele sujeito e transcreve ele na sua forma mais in natura, a forma como foi dita ali, e a gente sabe que a linguagem falada é diferente da linguagem escrita, então, quando a gente passa para a linguagem escrita, a gente perde alguns elementos e ganha outras possibilidades, como, por exemplo, a textualização, em que a gente reorganiza aquele texto, ajustando erros de língua portuguesa e tornando ele mais palatável ao público, e, por fim, a transcriação, que é uma proposta do Seb Bonmei, em que você pode considerar como mais importante a ideia do que foi dito do que propriamente as palavras. Considerando que quando a gente passa do oral para o escrito, nós já estamos perdendo aqueles elementos da humanidade, da situação da entrevista, em qualquer uma dessas situações, seja literal ou transcriado, nós estamos perdendo alguns desses elementos, porém a gente pode ganhar na hora de fazer as análises, e existem muitos dilemas sobre a forma de fazer essa transcriação, que a gente pode, inclusive, falar um pouco mais no debate. E esse é um desafio para todo pesquisador de história oral, definir como vai trabalhar isso. Só deixando claro que toda definição de como vai ser essa transcriação deve estar pautada na ética, e nada do que for feito não deve ser... deve ter o aval do entrevistado, tá? O entrevistado, quem vai dizer se aquilo vai ser publicado ou não, depois da transcrição e a versão que você fez. Por favor, Aline.
Então, pensando nisso, eu trouxe um pouco para a gente pensar aqui os papéis do entrevistador e do entrevistado. Nós, pesquisadores, não somos neutros na situação de entrevista. Eu trouxe até essa imagem aí. A memória das pessoas muitas vezes estão como um emaranhado, elas lembram de coisas soltas sobre determinados acontecimentos, e quando a gente vai fazendo a pesquisa, a entrevista, nós podemos reorganizar essas memórias e torná-las um arcabouço de pesquisa, né? Torná-la uma fonte de pesquisa. Então, nós pensamos aqui na pesquisa como uma colaboração de ambas as partes, numa coparticipação, em que, apesar da postura profissional, nós não temos uma postura neutra diante da entrevista e nem distante. Precisamos estar atentos no que a pessoa está falando, não interrompê-la, considerar a sua fala importante em todas as suas dimensões e interagir com esse sujeito. Pode passar, Aline. Então, eu trago uma citação de Portelli para ressaltar aquilo que foi dito. Os conteúdos da memória são evocados e organizados verbalmente no diálogo interativo entre fonte e historiador, entrevistado e entrevistador. Este assume um papel diferente daquele que, em geral, é atribuído a quem realiza pesquisas de campo. Mais do que recolher memórias e performances verbais, deve provocá-las e, literalmente, contribuir com sua criação, por meio de sua presença, das suas perguntas, das suas reações. Pode passar. Bem, as entrevistas, então, elas são literalmente uma troca de olhares. As perguntas e respostas não vão em uma única direção. A história oral é, então, primordialmente uma arte da escuta. Você deve ser sensível naquele momento. Então, muitas vezes você está com uma entrevista pré-pronta para fazer, mas de repente o sujeito traz uma temática inteiramente nova, que você não tinha pensado sobre aquilo. Então, esteja disposto e aberto para ouvir e até elaborar novas perguntas naquele momento, né? O ambiente deve ser amável e profissional. Bem, as entrevistas, eu estou extrapolando o meu tempo aqui, então eu não vou falar sobre esses tipos de entrevistas para que eu possa falar sobre as pesquisas em história da educação que têm se desenvolvido atualmente. Pode passar, amiga. A citação de Selby Bomery. Sim, há um desempenho pessoal nessa situação, isso contribui para que a entrevista não seja apenas considerada no que foi gravado em palavras. Silêncios, lágrimas, interjeições, são partes constitutivas das entrevistas. Gestos não captados por gravadores de vozes, por exemplo, merecem ser integrados ao ato, e isso se dá em situação de transcriação. O Selby Bomery, ele defende a transcriação e ele vai com unhas e dentes, assim, nos seus escritos para essa última fase, digamos assim, de uma transcrição. Pode passar, amiga. Então, como fazer um trabalho de história oral em história de educação? Primeiro, é preciso delimitar o grupo dos colaboradores, escolher o método que vai ser utilizado e ter alguns cuidados éticos. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre essa questão ética, mas a gente também pode debater mais ao final. Primeiro, jamais gravar qualquer coisa sem anuência prévia. Não interromper a fala do colaborador. Mostrar interesse e foco no que está sendo dito. O colaborador deve saber desde o início como será feito o registro e deve ter a carta de consentimento de uso dessas entrevistas, tanto da gravação de voz, da gravação de imagem e também do texto escrito que será produzido. Pode passar. E aqui são algumas das pesquisas que estão se realizando no Centro de Educação da UFRN. A Aline Medeiros, a nossa colega que falou há pouco tempo, ela trabalha com memórias de professoras sobre a escola rural de 1954 a 2014, no São João do Sabugi, RN.
Ela trabalha na perspectiva do magistério feminino. Essas escolas eram escolas unitárias, em que uma única professora dava aula para todas as turmas, e a Aline utiliza outras fontes também para cruzar com as fontes orais. O Rodrigo Vantuí trabalha com a formação do professor leigo e o projeto Logos 2, a profissionalização do magistério potiguar, e entre 1976 e 1986. Então, ele está no campo da profissionalização docente, também trabalhando com a história híbrida, história oral híbrida, cruzando as fontes, jornais e outros documentos, legislação e tudo mais. Eu, que trabalho com a imersão das consciências, a doutrina de segurança nacional e a cultura escolar da ETFERN, entre 1968 e 1985, na dimensão da história da instituição e cultura escolar. E a Aline Pranto, que está começando uma pesquisa agora sobre os caminhos do ensino de história no Rio Grande do Norte, o saber e o fazer docente na educação básica entre 1970 e 2000, trabalha com formação docente, prática pedagógica e cultura escolar. A característica comum de todas essas pesquisas é que a escolha é por uma história temática, híbrida, em que nós cruzamos as fontes documentais, imagéticas com fontes orais. Eu agradeço e peço desculpas por ter extrapolado um pouco meu tempo de fala, e agora a Aline Daiane vai encerrar o momento falando um pouco mais sobre o audiovisual e algumas publicações. Pode falar, amiga. Eu tive que abrir o microfone porque eu estava fazendo a exibição e tinha deixado ele fechado, mas está ouvindo bem, né, agora? Vocês me dão só um retorno do áudio? Sim. Sim, está ótimo. Obrigada. Ótimo. Então, antes, quando a gente fez esse momento, a gente pensou em apontar alguns caminhos, né, para estar pensando a história oral, a história da educação e a história pública, né? Por que essa escolha, né? A gente percebe que há, em diversos momentos, pontos, né, em que essas três grandes áreas vão se tangenciando, né? Elas não são sinônimo, sobretudo história oral e história pública, né? E muito embora a gente, quando discute história oral, desde o seu surgimento, enquanto metodologia, a gente percebe que há uma tendência a essas produções da história oral terem um alcance maior, sobretudo porque quando a gente pensa no fazer da história pública, nós costumamos estar direcionando a discussão para fazer um conteúdo, produzir um conteúdo para um público em geral. Mas a história pública vai além disso, né? Além de pensar um fazer para um público geral, ela também considera um fazer com, né? Dependendo da abordagem que o historiador que utiliza, você precisa considerar também esse fazer com, né? Considerar que o público em geral, que pessoas que não necessariamente são historiadores ou historiadoras, que essas pessoas elas podem estar colaborando com essas produções e muitas vezes está assumindo a autoria nessas produções. Daí porque haver uma aproximação entre história oral e história pública, porque uma das premissas, inclusive, do fazer do historiador oralista é produzir com, né? O Portelli retoma sempre isso, o processo de coautoria, quando a gente lida com entrevistas em história oral, né? Não é a Aline apenas a autora, mas eu faço a entrevista é conduzida por Aline, é mediada por Aline, mas é feita com Dona Naí, com Dona Ivonete, com uma série de sujeitos que estão elaborando em conjunto essas produções. É óbvio que, no nosso caso especificamente, a análise desse material é feita pela historiadora, mas quando você está nesse momento da entrevista, você pressupõe esse regime de coautoria. Daí porque haver essa aproximação entre história oral e história pública, mas isso não as tornam sinônimos, né? Em relação, só antes de entrar nessa parte do audiovisual, em relação à história oral, que uma das meninas falou a respeito do alcance, né, temporal, acho que a Aline Lima fala desse alcance,
E, de fato, né, é uma das limitações do trabalho com as entrevistas que a gente tem que lidar com um recorte cronológico mais curto, sobretudo porque você lida com esse sujeito, né, que está vivo ainda, né? Mas nós podemos estender esse recorte se a gente começa a organizar essas entrevistas em bancos de histórias, né? Em acervos. Ontem, no eixo temático 1, que nós já vamos participando também aqui no COISME, eu discutia um pouco da importância dos repositórios de história oral, né? Da necessidade que nós temos de produzir esses materiais, de conduzir essas entrevistas, de torná-las públicas, né? E de assegurar uma guarda e uma preservação para elas. Então, é importante porque depois, se nós temos esses acervos organizados, nós podemos, inclusive, alongar esse tempo, esse recorte cronológico do trabalho com a história oral, né? E aí um exemplo disso aconteceu comigo mesma. Na minha pesquisa no doutorado, eu lidei com entrevistas do secretário de Educação do município de Natal nos anos 60, o Moacir de Góes, e ele já havia falecido, mas eu consegui, perdão, eu consegui acesso às entrevistas que uma outra historiadora havia feito, a professora Marta Araújo, né, e publicado na revista Educação em Questão, e também consegui através de entrevistas disponibilizadas pelo Centro de Direitos Humanos, inclusive disponíveis na internet, disponíveis para download imediato. Então, assegurar a guarda dessas entrevistas, para além de ser um procedimento necessário à pesquisa histórica, ela também assegura que a gente vá, aos poucos, ampliando esse alcance cronológico que a história oral pode ter. E em relação aos diversos tipos, né, de história oral, além estava falando dos gêneros, né, da história oral temática, da história oral de vida, né, é importante salientar também que em alguns momentos elas vão se entrecruzando, né. Não é porque eu trabalho com história temática que não necessariamente eu não possa retomar alguns aspectos da história de vida daquelas pessoas, retomar a infância, por exemplo, mesmo quando o meu objetivo é estar olhando para um recorte mais à frente na vida do sujeito, porque às vezes é necessário para entender todo esse desenrolar. E a Lucília Delgado ainda acrescenta, para além desses 3 gêneros, né, a trajetória de vida, né? A história de vida pressupõe uma série de encontros, e encontros mais longos, e às vezes isso não é possível, às vezes, dependendo da agenda da pessoa, ou, enfim, das condições que você tem na pesquisa, não é possível realizar uma série de encontros com o mesmo sujeito, que ela sugere a possibilidade da trajetória de vida, que seriam entrevistas de história de vida, só que um pouco mais curtas em termos de duração, né? E sobre esse movimento da transcrição, que a Aline também retomava agora há pouco, eu lembrei de uma experiência que eu tive lá atrás, durante o mestrado, primeira entrevista que eu coletei no mestrado, que a servidora que eu fui entrevistar, ela fez, foi 1 hora de entrevista, eu fiz a transcrição, e quando eu levei para ela a transcrição literal, ela olhou e disse assim, não, mas esse dado aqui está errado, isso aqui eu me enganei, isso aqui eu precisaria alterar, essa data não foi bem essa, eu fui checar e não foi. E aí eu recebi as alterações e levei para a minha orientadora preocupada, né? Mas como é que posso? Mas ela modificou uma série de dados e eu vou permitir isso, porque ela falou diferente na entrevista. Eu lembro que uma das ressalvas que ela fez assim, é que a entrevista não é sua, né? A entrevista foi concedida por ela, e ela tem essa autoridade, sim, para estar modificando aquilo ali, né? Eu lembro que eu acho que eu coloquei na nota de rodapé, que teve ajustes posteriores, porque eu tinha todo um receio dessa precisão do que fora dito, né? Mas quando a gente lida com narrativas orais, a gente lida com esse regime de autoria compartilhada, né? Então, não nos cabe, não é um material nosso, ele é compartilhado, ele é feito em coautoria, em regime de coautoria com o entrevistado. Mas, enfim, feitas essas observações, a gente pensou também nesse momento qual o alcance, né, que as nossas produções no campo da história oral e da história da educação, no finalzinho a gente vai ver, qual o alcance que isso tem? Como é que está chegando ao grande público? Chega? Se chega, por que vias chega? Né? Como chega? Então, nós fizemos um levantamento para pensar especificamente na plataforma YouTube
o alcance que os laboratórios de história oral e os centros de memória, eles estão tendo, né, nesse nosso momento. Então, nós fizemos um levantamento ainda bem inicial, buscando por laboratórios de história oral, né, na plataforma YouTube. As piadas, com esse termo as piadas, a gente foi procurar o que é que a gente encontrava e quais os laboratórios e os centros de memória já tinham canais nessa plataforma, qual o alcance desses canais, né? É importante perceber que a gente também fez um levantamento anterior dos acervos desses laboratórios e centros, que foi algo que eu discuti ontem, e que vai estar compondo, né, um artigo, vai ser publicado em breve, e aí mostra um pouco desse cenário, daqueles que possuem acervos já digitais, os que não possuem, né, e discute um pouco também a respeito dos repositórios, né, voltados à história oral e pesquisas que podem ser feitas a partir do material nesses repositórios. Inclusive, eu citei uma pesquisa feita pela professora Luciane Graziotin, no Rio Grande do Sul, em que ela trabalha com história oral, mas ela faz essa sua pesquisa a partir de acervos que já existiam no seu estado, né? Então, isso é uma outra parte, mas para esse momento nós fizemos um levantamento para ver o que nós tínhamos em termos de YouTube. De que forma a academia, os laboratórios de história oral e os centros de memória estão presentes ou não nessa plataforma e com que tipo de material disponibilizado para saber se chega para o público. Nesse primeiro momento a gente não pensa ainda esse fazer com, mas esse fazer para, né? E aí, nesse levantamento inicial, a gente listou aqui alguns dos laboratórios que possuem canais ativos e com publicações, né? Então, nós identificamos alguns desses, como o Laboratório de História Oral e Imagem da UF, né, que é um laboratório já bastante antigo, um dos primeiros, assim como o seguinte, que é o do CPDOC, né? São dois laboratórios, aliás, o CPDOC tem um programa de história oral organizado, foi o primeiro do Brasil, né? E o Laboratório de História Oral e Imagem da UF também é bastante antigo, que tem muita produção, que tem um espaço considerável nessa plataforma. Além desse laboratório de História Oral e Imagem da UF, eles também têm uma parceria com o Laboratório de História Oral da Federal de Juiz de Fora, né, que tem produzido uma série de lives nesse último período. Aí nós listamos outros, laboratório da Univille, da UFPE, que também é um laboratório bem antigo, da UVA de Sobral, da UFRJ, enfim, o Núcleo de História e de História Oral da USP, laboratório da UFSC, da UFMG, tem uma série de laboratórios que já possuem esses espaços, né? E que divulgam diversos materiais, desde entrevistas. É interessante chamar a atenção que alguns desses laboratórios, eles possuem acervos digitais, mas para além desses acervos digitais, eles também estão compartilhando entrevistas no YouTube, e aí tem um alcance muito grande, né, porque não fica restrito apenas àquele público propriamente acadêmico. E, além disso, é comum que esses laboratórios estejam compartilhando, para além das entrevistas, outros gêneros, né? Então, nós temos documentários de curta e média-metragem. Isso também presente no laboratório da UF, né? Eles lançam como DVD, eles lançaram há alguns anos uma coletânea, né, sobre memórias dos afro-brasileiros, da chegada de escravizados no Brasil e das manifestações culturais. A Hebe Matos está à frente, né, de um desses projetos. Então, eles lançaram como DVD, eles têm isso disponível no acervo digital, mas eles também apresentam parte desses materiais, alguns recortes, na plataforma do YouTube, né? Para além disso, a gente vai ter, e é um fenômeno muito novo, desses laboratórios que nós citamos, pelo menos 5 foram criados durante a pandemia. Não o laboratório, perdão. O canal na plataforma, né? Foi criado agora, durante a pandemia. E aí nós temos um conjunto de lives, né? Que foram realizadas, que estão sendo realizadas e disponibilizadas também nesses canais. Então, em geral, os principais gêneros que nós identificamos foram as entrevistas propriamente, né? Os documentários, né, as produções videográficas, como chama a professora Mauad, e essas lives, né, que é um gênero mais recente que esteve presente em praticamente todos os laboratórios que nós fomos observando, né. Então, aí eu falo um pouco desse levantamento feito, né,
Juntando esses canais, nós tivemos mais de 300 mil visualizações, mais de 500 vídeos postados. Então, mas ficou visível o quanto que a pandemia levou, né, diferentes instituições a ocupar esses espaços, né, mais, de um alcance mais amplo, e aí fica o nosso questionamento. Será que esse momento de pandemia, de crise sanitária que nós estamos vivendo, ele nos empurrou a um movimento de maior democratização das produções acadêmicas, e sobretudo em audiovisual? Isso é um legado deste período, que provocou, né? A gente vê que, inclusive o nosso próprio laboratório de História e Memória aqui do LAMED, né, o nosso laboratório da UFRN, do Centro de Educação, que discute História e Memória e que tem um acervo digital, ainda não de história oral, teremos em breve, mas que tem um acervo já de documentação escrita bastante considerável, que está disponível no seu repositório digital, né? O próprio LAMED, ele tem um canal agora, que durante esse período de pandemia também cresce, né? Cresce no número de inscritos, cresce no número de vídeos postados, cresce no número de pessoas que visitam o espaço. Então, a gente teve esse impulso, né? Dadas as condições adversas, que nós não podíamos mais nos reunir presencialmente. Esse próprio evento ocorria anualmente no formato presencial, e está sendo adaptada a primeira versão assim, né? A gente tem um público que nós nunca tivemos, um alcance nacional, né? Algo que era local e que passa a ter um alcance nacional. Mas isso é um legado desse período, né? Nós podemos assegurar que vai continuar? São algumas perguntas que ficam em aberto. Eu acho que a gente precisa fazer um movimento de avaliação de tudo que nós estamos vivendo, mas é possível tirar alguns resultados positivos de tudo isso, desse cenário tão difícil que a gente está vivendo, e um deles é essa maior aproximação, né? Eu até ano passado era professora da rede básica e eu sentia muito distanciamento, muitas vezes, da instituição, da universidade, em relação às escolas em que eu atuava, né? E agora, estando do outro lado, e mantendo contato com os meus amigos que continuam na rede básica, a presença deles nesses eventos que foram acontecendo durante esse período tem sido muito grande, né? Recentemente também, o departamento que eu faço parte organizou um ciclo de diálogos, né? Um conjunto com 10 janelas que aconteceram agora no mês de julho, discutindo vários temas relacionados a esse período de pandemia e de aulas remotas, né? Nesse formato remoto. E a gente teve um alcance inimaginável, né? De milhares de pessoas acessando o programa, acessando as janelas, participando, interagindo, e houve um retorno muito positivo, inclusive das escolas da educação básica, do quanto esses professores conseguiram participar, tirar dúvidas, compartilhar, sugerir. Então, eu acho que a gente tem condições de fazer uma avaliação desse período e avançar nesse sentido da publicização e de fazer para, mas também fazer com. Nesse levantamento, né, sobre os laboratórios, a gente também identificou que não somos nós apenas que produzimos história, obviamente, né? Nós produzimos história, estamos vinculados à produção na área da história da educação, numa academia, mas há pessoas produzindo história em diversos outros lugares, né? E um desses espaços tem sido esses canais no YouTube, com um alcance muito amplo. Então, nós listamos aqui 4 canais, que foram os canais que, inclusive, apareceram durante a busca pelos laboratórios, né? E aí nós destacamos esses 4, História da Ditadura, História em Quarentena, que é um canal bem recente, obviamente, né, pelo título, o Obriga História, Leitura Obriga História, e o Storycast. Esses canais, eu disse que as visualizações nos canais, né, dos laboratórios ultrapassava 300 mil. Mas a gente destacar, por exemplo, aqui o Leitura Obriga História, que foi um vlog criado especificamente com a finalidade de produzir conteúdo histórico para alcance do grande público, né? Essas páginas, esses vlogs foram criados não com o intuito simplesmente de compartilhar entrevistas, mas de produzir um material de alcance do público em geral. Se você pegar aí só o Leitura Obriga História, ele tem mais de 8 milhões de visualizações, né? Tem aproximadamente 10 anos e 8 milhões de visualizações. Isso nos chamou bastante atenção, a gente foi olhar especificamente para
este vlog, né? É produzido por um conjunto de historiadores, né? Inclusive um deles, que é o Iclis Rodrigues, ele tem uma formação acadêmica, aliás, os três, ele e as outras duas historiadoras têm uma formação acadêmica, o Iclis inicia o canal, né? E vai ter um alcance, como eu disse, tem mais de 300 mil inscritos, mais de 8 milhões de visualizações, e eles produzem, não entrevistas, mas produzem vídeos curtos, com a revisão, muitas vezes, de um referencial bibliográfico, abordando um determinado período histórico, fazendo vídeos em curta-metragem, mas com um referencial bibliográfico bastante consistente, né? No caso do Obriga História, o Iclis, agora no mês de julho, salvo me engano, ele participa de um podcast da Ampul, né? Tanto na página da Ampul como no Spotify, vocês conseguem acompanhar o canal de podcasts da Ampul, que é bem interessante, tem as discussões bastante atuais, e nesse podcast ele inclusive relata isso, de que ele não tinha consciência inicialmente de que produzia história pública. Ele começou a fazer os vídeos, esse alcance foi crescendo, e depois ele teve o contato com essas discussões mais teóricas do campo da história pública, né? E esse ano passado, o vlog passou a compor o conjunto do Science Vlogs, né, que é um campo que o YouTube criou, de vlogs que tem uma publicação científica, né, de largo alcance, né, e esse canal, então, é o primeiro da área da história que entra para esse conjunto de vlogs de divulgação científica no Brasil, né. E aí, quando a gente pensa todo esse movimento e o alcance que tem, a gente vê que tem um interesse, né? É inegável que há um interesse do público pela produção histórica. Se você pega, por exemplo, as obras ficcionais, inclusive, que se passam em determinados recortes históricos, elas costumam ter bastante sucesso, né? Se você pega grandes plataformas de divulgação de vídeo, você vai ver que tem um interesse do público por isso. Mas como nós chegamos? Nós precisamos chegar. Se chegamos, como fazemos? Eu penso que nós estamos ainda descobrindo isso, né? Quando ainda da pesquisa do doutorado, né, defendida em 2018, eu trabalhava com história oral, trabalhava com o Portela, tinha essa sensação da necessidade de retornar à comunidade um determinado produto, mas a gente ainda, pelo menos eu naquele momento, não sabia como fazê-lo, né? E aos poucos a gente vai tateando, aquilo que Freinet fala do tateamento experimental, a gente vai ensaiando aqui, ensaiando ali, vai lendo coisas novas, conhecendo novos pesquisadores e vai começando a se arriscar. E a primeira experiência que eu particularmente tive, buscando aproximar essa devolutiva à comunidade, e não somente a quem eu entrevistei, mas a um público um pouco maior, foi através da elaboração de um curta-metragem, que é esse que segue aqui, discutindo a campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, a partir das entrevistas que eu própria havia coletado, né? Então, a gente elaborou esse material, e no início as entrevistas não foram pensadas para isso, elas foram pensadas para fins de registro apenas, mas no decorrer do projeto, seguindo a provocação da professora, esqueci o nome agora, professora na Unicamp, até o final eu cito o nome dela corretamente, mas ela faz a provocação... Oi? É a Ana Maria Mauad. Não, a Mauad na UF, é a professora da Unicamp, mas eu já cito aqui, já mostro aqui o nome dela. Eu participei de um GT com ela na Ampul, e ela disse, por que você não transformou esse material em produção audiovisual, né? Você vai ter um alcance maior e tal. Então, a gente começou a elaborar a partir do que tinha, com muitas limitações, e chegamos a um produto final. Eu não vou apresentar o material todo, mas eu selecionei o teaser, né, de 2 minutos desse material a título de exemplificação. Ele pode e deve ser melhorado. Quem for atuar nessa área, com certeza vai ter produções que podem ser aperfeiçoadas, mas a título de exemplificação, eu vou estar apresentando aqui para vocês esse teaser, que tem só 2 minutinhos, porque eu também já estourei no tempo, a gente precisa fazer a parte da discussão. Então, vamos lá. Deixa só ele para o modo tela cheia. A pacata cidade de Natal, capital de todos os potiguares,
está hoje transformada em teatro de uma verdadeira guerra santa. A cruzada contra o analfabetismo. De pé no chão também se aprende a ler. Eis os que pelos 4 cantos da cidade vão pregando às autoridades, empenhadas de corpo e alma em abrir uma frente pioneira do programa de emergência do Ministério. Povo pobre, natalense, chegou a vez para quem quer aprender. Uma sala grande, você emprestava a sala e lhe dava material escolar. Material escolar e o lanche que era um leite, era um biscoito, era naquela época, né? Tudo enganava as crianças. Como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. Depois passaram algumas pessoas nas portas, em todas as casas, perguntando se alguém tinha filho que não estudava, se tinha interesse que essas crianças estudassem, e, acima de tudo, os adultos para estudar à noite. A prefeitura abre a campanha. Era porque ele era do povo. Ele era do povo. Você hoje em dia, querendo falar com o prefeito, ele manda assessor, manda não sei quem, manda não sei quem. Para a ajuda do ensino e do saber. Aí então me despertou a curiosidade. Quando começaram a construir o acampamento, me chamou a atenção uma sombrinha feita de palha, imensa, que era o local para o recreio das crianças. Todas as atividades cívicas e sociais eram nesta sombrinha. Chamava a atenção de todo mundo e eu adorava ir na hora do intervalo para ver as crianças nessa sombrinha. Pela meta do prefeito Maranhão, de pé no chão, também se aprende a ler. Sem uniforme, sem sapato e sem chinela, os meninos vão ser conquistados por esses agentes revolucionários do ensino que desejam mostrar ao Brasil inteiro que, de pé no chão, também se aprende a ler. Pela meta do prefeito Maranhão, de pé no chão, também se aprende a ler. Pronto, pessoal, assim, em linhas gerais, era isso que a gente tinha. A gente vai abrir para o debate, para a discussão. Eu espero que a gente tenha suscitado aí uma série de reflexões e que a gente tenha conseguido estimular que novas e novas pesquisas elas possam ser desenvolvidas e possam considerar isso, que há público, há um interesse das pessoas pela produção na área da história e especificamente aqui nas nossas discussões na área da história da educação. Esse teaser foi apenas um pequeno exemplo, mas a gente tem consciência de que muito mais pode e deve ser feito. Então, a gente vai abrir agora para a discussão. Obrigada. Bom dia, meninas. Foi uma Bom excelente dia. apresentação. E a gente teve muitas perguntas aqui no chat. Eu anotei elas aqui, vou fazer uma sequência para vocês de 3 em 3. E aí vocês vão respondendo ao longo do tempo. E depois a gente abre para, se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo áudio, tá certo? Certo. A primeira pergunta foi de Daniela Gonçalves. Ela perguntou assim: Aline Cristina, o resultado de sua pesquisa de doutorado, também como documentário, e não apenas na tese, me faz pensar na proposta de programas profissionais que prevêem a produção de processos e produtos educacionais. Por gentileza, se possível, fale mais da produção do documentário. Ok. A segunda pergunta é de Lucas Inácio Rodrigues. Como compreender se uma pesquisa é focada na metodologia de história oral e não em uma pesquisa como entrevistas localizadas? A terceira pergunta é de Kleber César. As subjetividades, esse é o momento mais especial da transcrição. Como registrá-los? Então, sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo no doutorado, eu tenho investigado a cultura escolar da ETFERN no período da ditadura, e desde o início a minha proposta era com o trabalho em história oral, e eu participei de um congresso em São Paulo de história oral,
um evento de história oral. História oral e audiovisual era a temática naquele ano. E foi bom porque eu estava no primeiro semestre do doutorado, e lá foi quando eu tive o interesse de tornar público de uma maneira diferente o resultado da minha pesquisa. Então, todas as minhas entrevistas já foram pensadas para isso. Eu aprendi lá algumas técnicas de gravação, de como fazer, de que tipo de gravação, de que tipo de câmera eu poderia utilizar para essa produção. Chegando em Natal, conversei com minha orientadora, ela adorou a proposta e nós começamos a construir uma equipe de trabalho que pudesse me auxiliar nesse processo. E também tivemos um momento com uma espécie de mini curso para essas pessoas que iriam participar da gravação, com o pessoal da UFRN, do Departamento de Comunicação. E então comecei a produção das entrevistas, enfim, esse material ele ainda está sendo editado, ainda está sendo gerado, ainda está em processo, mas, se não me engano, na fala da pessoa que perguntou, ela coloca uma coisa de, tipo, os mestrados profissionais têm outro tipo de produção. Nesse caso, para além disso, né, para além de um material que gere um retorno para a sociedade, é também pensando nessa perspectiva de publicizar o conhecimento histórico, as pesquisas em história e especificamente em história da educação, e também ganhar um espaço para a história oral, que nós temos muitos dilemas dentro dos departamentos de história, dentro dos departamentos de educação. O próprio Comitê de Ética tem sido motivo de muitos questionamentos, de muitas reflexões sobre como fazer essa história oral que tem especificidade. E é muito bom que a gente tenha no departamento agora uma professora como a Aline, recém-chegada, e que tem focado na construção desse espaço, né, de amadurecer esse espaço. Não sei se eu respondi a pergunta, qualquer coisa eu posso falar novamente, mas é isso. Meu trabalho ele está sendo gerado desde o início para ter esses dois materiais, esses dois suportes finais. Sim. Pensar em entrevistas em si não significa que você esteja trabalhando com história oral em termos de teoria, método. Então, é preciso pensar como se faz a história oral, o trabalho com a memória, numa perspectiva de como se produz a entrevista. Então, ter contato com os teóricos específicos e trabalhar nessa perspectiva que a gente apresentou, né? A entrevista sendo considerada como um material importante, um documento que é produzido por você na sua interface com o colaborador. Como a Aline bem colocou, a entrevista não é sua, ela é estimulada, produzida por você, mas o entrevistador, ele faz parte da produção. Então, é mais nessa perspectiva mesmo de leitura de teóricos, de tipo de entrevista, de pensar a entrevista desde a sua preparação, né, o pré-entrevista, a entrevista em si e o pós-entrevista, com os métodos que a história oral propõe, que é diferente de você fazer uma entrevista e simplesmente transcrever e analisar. Existe Oi, pode falar. Não, era só a respeito disso, tem o texto clássico do Paul Thompson, né, que fala sobre história oral, a voz do passado, em que ele diz que para você considerar que uma pesquisa trabalha com história oral, é preciso, antes de tudo, considerar que ela tem um projeto, né, voltado à história oral. Então, quando você pensa a pesquisa desde o seu início, você já sistematiza os procedimentos que vão ser desenvolvidos considerando a história oral. Então,
construção de uma rede de contatos, a elaboração desses roteiros, a ida a campo, a gravação, a transcrição, as formas como esse material é transcrito, né? A Verena Alberti, que é uma outra abordagem bastante consagrada, tem o seu manual de história oral, inclusive a última versão, que ela inclui a parte também da discussão de audiovisual, aliás, de como isso está presente no programa do CPDOC, né, inclusive com a parte de audiovisual, com algumas técnicas que ela sinaliza lá, né, o próprio, agora, o Seb Bonmei, que também lança essas memórias e narrativas, né, em parceria com outro professor, e a professora que eu tinha esquecido também do nome, agora eu fui checar para poder não falar para vocês, que é a Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, da Unicamp, né, e também faz um trabalho com audiovisual, mas, enfim, é bem nessa direção que a Aline já estava falando, de você ter um conjunto de procedimentos, não simplesmente ir lá e coletar uma entrevista, simplesmente ir lá e fazer uma entrevista muito mais de um cunho, por exemplo, que lembrasse o cunho jornalístico do que propriamente nessa sequência de procedimentos e, sobretudo, como o Thompson coloca, tendo um projeto, né, pensado anteriormente. Isso, é dessa perspectiva que eu estava fazendo a reflexão, né, de pensar a postura de como é feita a entrevista, pensar de como se constitui a memória, então, ter leituras sobre memória e narrativas é importante para um fazer histórico em história oral. Primeiro, falar um pouco sobre essa questão da subjetividade. Quando a gente vai pegar uma narrativa oral e trabalhar com ela na sua passagem do oral para o escrito, essa subjetividade, ela tem algumas perdas em termos do que a gente falou aqui, da entrevista no momento, do que você sente no momento da entrevista, do que a pessoa está sentindo também, de como ela reage. Então, tipo, se o sujeito está falando sobre a escola, como numa das minhas entrevistas, eu não tinha pensado sobre a escola como um espaço sensível. E, de repente, em todos os discursos, havia essa emoção, essa comoção, quando as pessoas iam falar da escola. Então, apareceu essa categoria para mim. Um dos sujeitos, quando começou a falar da Etiferne, ele se emociona, ele chora. Isso não vai aparecer no texto, necessariamente. Mas isso pode aparecer na minha análise, isso pode aparecer no meu documentário, por isso que também a gente tem defendido essas produções também, né? O documentário, ele possibilita a pessoa que vai ter contato com a pesquisa a ter contato com essas subjetividades que no texto não apareceriam. Bem, sobre a outra pergunta, para ser um pouco mais rápida, para as meninas também poderem responder outras questões, sobre a outra pergunta se não há neutralidade, pode haver embate, eu creio que não seja nessa perspectiva a sua não neutralidade. Quando o sujeito está falando, você deve ser sensível à escuta, mesmo que o sujeito esteja falando não seja algo que você concorde, por exemplo, ou algo polêmico. A ideia é ouvir com respeito, com dignidade, dando ao sujeito o direito de trazer a memória, as suas memórias a público, sistematizá-las. A não neutralidade aí é no sentido de que qualquer entrevista, ela é uma situação não natural. Você já faz interferências no discurso do sujeito, a forma como ele vai se portar para te falar já é outra. E isso não é problema para a análise, isso é uma possibilidade de análise também, né? Então, não é necessariamente no sentido do embate, não sei se eu entendi nesse sentido, né? Mas não é necessariamente no momento da entrevista você questionar o que o sujeito está colocando ali. Mas também temos que pensar que o Portela, ele traz
uma reflexão importante sobre isso. Ele diz, olha, há possibilidades de o sujeito trazer uma história fantasiosa, ou até mentirosas na sua narrativa. E, com base em outras documentações, você identificar isso. Porém, isso também pode ser utilizado pelo pesquisador para análise. A não neutralidade na hora da entrevista deve ser algo entendido na cabeça do pesquisador, que eu sei que eu estou interferindo no discurso do sujeito. Eu sei que eu posso conduzir da maneira mais educada possível a narrativa daquele sujeito. Principalmente na história temática. Você lança um questionamento, um direcionamento para você que já tem uma pré-leitura sobre algum tema específico, conduzir a narrativa daquele sujeito. Porém, quem está narrando e quem tem as memórias é aquele sujeito. Então, não vamos pensar nessa perspectiva da possibilidade de embate, não nesse momento. A gente pode, sim, trabalhar na perspectiva depois de questionar e de refletir, e na hora dos seus resultados, trazer à tona no cruzamento das fontes e problematizar. Aline, sobre essa última pergunta, né, da subjetividade, depende também muito da escolha que o pesquisador vai estar fazendo em termos de transcrição. Por exemplo, segundo, eu estava lendo esses últimos dias, essa última produção do MEI, ele coloca, quando se faz transcrição literal, por exemplo, há pesquisadores que optam por colocar situações emotivas destacadas entre parênteses. Por exemplo, sei lá, Maria estava narrando lá uma situação, eu fui naquele dia para a prisão visitar meu parente, e ela começa a chorar. E aí, o pesquisador poderia abrir aspas, vou colocar a referência do MEI, já. O pesquisador pode abrir aspas e colocar choro, ou nesse momento houve choro. Ou, segundo o próprio MEI, que ele, no caso dele, que trabalha com transcriação, ele diz que isso pode estar incorporado no texto que é transcriado. Então, depende da escolha metodológica que o pesquisador faz. Se você trabalha com a transcrição literal, você pode optar e deixar claro ao leitor que você fará isso, vai registrar as emoções entre parênteses. A Verena Alberti também coloca isso no manual. Mas se você vai trabalhar na perspectiva da transcriação, você pode incorporar essas emoções no próprio texto da narrativa do sujeito, porque ele é um texto que permite uma flexibilidade maior. Inclusive, essa defesa do Seb Bomei, tem uma live dele, aliás, do grupo de pesquisa que ele faz parte, eu posso colocar depois o link também aqui no canal do YouTube. Eles não tinham um canal do YouTube, criaram agora também no período da pandemia, e fizeram umas lives bem interessantes. E aí ele fala disso, da incorporação, do quanto que a transcriação permite incorporar, né? Ela não é simplesmente a entrevista literal, mas ela incorpora esses sentimentos, esses relatos, essa emoção. Há grupos de pesquisa que não concordam com isso, que consideram que isso alteraria o sentido do que foi dito, né? Mas como a Aline já tinha falado na fala inicial dela nos slides, e aí a gente reforça agora, seja com transcrição literal, seja com transcriação, o importante é que a versão final do texto que foi produzido, que indubitavelmente é diferente do que estava na oralidade, ela seja revista e autorizada pela pessoa que concedeu, né? Porque há essa perspectiva de que a ideia, ela tem que estar muito clara. Não pode haver distorções do que a pessoa disse. Então, ela precisa fazer essa leitura final. No caso de algumas pessoas que têm dificuldade na leitura, como algumas entrevistadas minhas, eu procedi à leitura para elas, né? E aí elas depois puderam ou não consentir que fosse utilizado. É bem importante chamar atenção para isso, porque anos atrás, numa outra pesquisa, eu coloquei uma entrevista de 3 horas, gerou-se mais de 50 páginas de transcrição, e quando dá autorização, o sujeito só autorizou a publicação de 8 dessas páginas, né? E eu não pude usar, mesmo tendo uma série de outros materiais, temas importantes na entrevista, não pude utilizar por uma questão ética. Não foi autorizado, e ele fez essa ressalva na carta de consentimento. Sobre ainda essa questão da subjetividade,
das omissões, dos acréscimos, das criações que as pessoas fazem, a professora Maria Elisete Guimarães Carvalho, eu não tenho a referência do texto aqui, mas Rodrigo Vantuí está na página, se ele tiver como postar, ou eu posso buscar no decorrer da discussão, ela tem um artigo que fala sobre isso, que fala de uma experiência que ela viveu em Angicos, quase 40 horas de Angicos, que as pessoas misturavam Paulo Freire com João Goulart, trocavam os nomes, né? Isso também aconteceu comigo, e na tese eu abordo num capítulo específico esses emaranhados na memória. A memória não é linear, né? E isso pode ser abordado como potencial nesse tipo de fonte. Sim, inclusive o MEI, ele fala de uma coisa interessante, que é, tipo, tanto que é importante que a entrevista seja direta, seja feita pelo pesquisador diretamente com o sujeito, mas existem situações em que não há essa possibilidade, ou que precisa fazer algumas complementações e há a possibilidade de fazer, por exemplo, uma ligação telefônica e tudo mais. Eu tenho uma situação agora que é uma entrevistada minha que ela mora no Rio de Janeiro. E ela foi um achado, né, o contato dela, uma importante colaboradora, e eu vou ter que realizar a entrevista dela online. Então, assim, existem coisas que só a sua pesquisa, só no campo, é que você vai tendo tato para definir algumas questões. Né? Ingrid, por favor. A próxima pergunta é de Lucas Inácio. Ele perguntou: gostaria que vocês comentassem sobre a importância do caderno de campo na pesquisa em história oral. A outra pergunta é de Mariana Prudente. Ela diz assim: quais teóricos podem ajudar a fundamentar um trabalho pautado em história oral? Noélio, ele pergunta assim: Aline, deixe seu contato para me orientar em algumas questões sobre como proceder. Luiz Paulo perguntou assim: gostaria da referência sobre história pública, que a professora mencionou em sua fala. Só a dúvida agora qual é a Aline, né? Acho que as três colocam. Quando eu visualizei isso, eu já disponibilizei o meu e-mail e fiquei de sinalizar para vocês que também pudessem fazer o mesmo. Eu vou botar a referência desse livro aqui lá no chat, da história pública, mas a Aline tem outras referências para sugerir, né, Aline Medeiros? Isso, eu já passei para a Aline pronto, ela já colocou no chat, não foi isso, Aline? Coloquei algumas. Sobre os teóricos, a gente pode, inclusive, estar colocando outros. Eu fiz isso, tem um... tá. Tem um texto que a gente não utilizou nessa apresentação, mas que a gente pode... eu vou estar mostrando aqui para vocês, que eu achei bem interessante, que é esse aqui, Memória, História Oral e Mídia, não sei se dá para ver, eu posso depois colocar, né, que é organizado pela professora Mauad, e que ele tem um capítulo da professora Ana Maciel, que é da Unicamp, como eu falei, que foi com quem eu tive esse contato inicial, que suscitou a produção do audiovisual, e é um capítulo específico em que ela discute essa produção audiovisual, acho que é uma referência importante também. Eu vou responder do caderno de campo, se as meninas quiserem complementar com as suas experiências. Eu, particularmente, trabalhei com cadernos de campo, né, porque eu coletei as entrevistas em 2017, e a escrita da tese, a gente sabe que ela não acontece toda de uma vez, né, nem sempre ela é simultânea. O ideal é que a gente pudesse estar procedendo à análise da entrevista, tão logo a gente faça, né, esse registro, porque a gente consegue estar mais próximo da experiência do que fora viver aquele momento, né. Porém, como nem sempre isso é possível, eu trabalhei nessa experiência da tese com cadernos de campo. Então, a cada entrevista, quando eu saía da casa do entrevistado, da entrevistada, eu fazia um registro, inclusive manuscrito, né, da impressão que foi aquele momento. E parte desse registro, ele não tem que necessariamente estar incorporado ao texto final da sua publicação, mas eu incorporei parte dele na tese, né, e depois, esse ano, eu retomei novamente esses cadernos de campo para escrever um artigo que deve estar sendo publicado em breve na revista Canoa do Tempo, em que coloca do que fora viver isso. É quase um relato etnográfico, assim, como é que foi ir à casa de Dona Naí, ela ser recebida num cômodo bem pequeno, né, que
muitas vezes não permitia nem posicionar bem a câmera, mas como foi ao final do relato ser acolhida pela família, né? Como foi entrevistada Dona Luzimar e depois a gente comer tapioca e tomar café, né? Como que esses aromas permearam aquele nosso encontro. Então, assim, há todo um bastidor que também compõe a entrevista, que também compõe o nosso trabalho, e também nos faz pesquisadores. Então, eu acho que é importantíssimo a gente ter esses cadernos de campo, até para que a gente possa, anos depois, retomar as nossas próprias memórias a partir daquele registro. É algo que eu guardo, né? Eu digitalizei, mas eu também guardo os manuscritos, porque eu acho que tem muito a enriquecer nas nossas produções. Sim, sim. O meu caderno de campo, inclusive, quando falaram, eu fui buscá-lo, né? Porque ele é todo bonitinho, assim. E eu também, além das situações de entrevista, que eu começo colocando o nome do entrevistado, o dia que foi realizado, a hora, quanto tempo durou, o local. E aí eu descrevo todo o meu processo de ida até o local, das minhas impressões, de alguns percalços que, não se enganem, sempre tem atropelos em termos de tanto pessoal ou as próprias tecnologias podem nos deixar na mão, né? Então, algumas dessas coisas que acontecem no processo. Eu tive uma entrevista que foi toda gravada com uma sala ao lado, uma pessoa no telefone falando horrores, bem alto. Então, a gente tem essas situações, né? E nesse caderno de campo eu também coloco outras questões da pesquisa, análise de documentos, categorias que vão surgindo. Então, o meu doutorado está nesse caderno, gente. Ele não pode desaparecer. Aline, você vai falar um pouco? Aline Medeiros. A minha experiência é bem semelhante à de vocês também. O caderno de campo, ele permite fazer esses registros. Também passei por situações, assim, dificuldades, né, que sempre acontece. E a importância de ter esse registro, né, a vivacidade dos detalhes, que às vezes se perde quando a gente se afasta e está só com uma transcrição. Então é isso, acho que podemos conduzir as demais perguntas. Eu acho que eu vi alguém no chat falando sobre como lidar quando o sujeito se contradiz. Isso faz parte da narrativa. Qualquer documento, ele tem a possibilidade da contradição. E a gente, enquanto pesquisador, vai fazer esses processos aparecerem na análise, né? É na análise que você... É interessante também, Aline, que Pode falar. Não, é a questão do potencial quando você trabalha com cruzamento de fontes. Nem todo mundo que trabalha com história oral trabalha com cruzamento de fontes, né? O próprio Sim, grupo, o próprio BI, inicialmente, ele não trabalhava, não sei como é que está agora, né? Mas, a princípio, ele trabalhava exclusivamente com as fontes orais, que é uma possibilidade, né? Mas é importante, quando você trabalha com cruzamento de fontes, está cruzando esses diferentes tipos de materiais, e mesmo quando você trabalha exclusivamente com a fonte oral, está cruzando essas entrevistas, né, entre elas, e elas também com o material, a produção bibliográfica já existente. Vou dar um exemplo prático. Quando trabalhava, como eu disse, durante a tese, uma das minhas entrevistadas, ela fala que viu o momento em que o prefeito de Natal foi preso, né, depois do fim da campanha, a campanha de Pé no Chão também se aprende a ler, não sei se todos conhecem, mas nessa campanha ela foi considerada subversiva em 74 com um golpe, e os seus organizadores foram presos, né? Dentre eles o prefeito, e ela disse que estava no centro da cidade quando viu aquele volume de pessoas e o prefeito sendo preso, né? E junto dele estava o governador Aloysio Alves. Só que eu sabia que isso não tinha acontecido, porque o governador foi quem, inclusive, conduziu um inquérito, né? Conduziu não, mas ele contratou os policiais de Recife que fariam um inquérito para indiciar essas pessoas. Ele tinha rompido com o prefeito, já tinha mais de 3 anos, então não era possível que ele tivesse sido preso. Aliás, ele nem foi preso, né? Mas na memória dela, ela coloca isso como uma verdade, né? Essa prisão
do prefeito e do governador junto. Mas quando você começa a analisar a fala dela, você vai percebendo que havia na fala de Dona Luzimar um ideal messiânico. A ideia de que tanto o prefeito quanto o governador eram homens do povo e que eles tinham elevado a cidade a um outro patamar, eles eram redentores. Então, se eles eram redentores, como é que eles estavam em lugares opostos? Na mente dela, ela construiu essa narrativa, né, de que os dois tinham sido presos em conjunto, e eu sabia que não, então eu tensiono isso, coloco, né, não como uma mentira, mas como uma criação. A memória também tem esse caráter de acréscimo. Quem aqui nunca tem uma memória da infância, né? Você tinha 3 anos, aí você lembra que você caiu, ou então, no meu caso, né, que eu me engasguei com uma bala na casa do amigo do meu pai. Eu, de fato, lembro disso, ou a minha memória também é composta por aquilo que os meus pais foram me narrando para mim no decorrer da minha vida, né? O Halbach fala um pouco disso, de que as nossas memórias, mesmo as mais individuais, são coletivas, porque ela também considera a participação dos outros. Os outros estão presentes, né? E também tem esse caráter dos acréscimos, né? E como é que eu percebo isso? Você tem que primeiro conhecer bem do período que você está trabalhando, né? Não dá, na minha perspectiva, para ir a campo sem conhecer do objeto que você está lidando. Então, ter uma boa revisão bibliográfica daquele tema que você está abordando, né? E tensionar as entrevistas, sobretudo quando elas são temáticas. Quando elas não são temáticas, são entrevistas de história de vida, você deixar claro ao leitor que há margem nas memórias para os acréscimos, para as contradições, para as mudanças no decorrer do tempo. A memória ela não é congelada, né? Eu tive acesso a uma entrevista feita pela Elisete em 2000, e eu entrevistei a mesma professora em 2017. E a entrevista sobre o mesmo tema não foi igual. Ela me narrou coisas que não narrou para a Elisete, ela narrou coisas para a Elisete que não narrou para mim, ela fez acréscimos, ela refez pontos de vista. Então, ela modificou, porque a memória é dinâmica, né? Então, tudo isso é preciso... Por isso que os trabalhos que lidam com a memória, eles precisam ter uma sustentação e uma discussão teórico-metodológica bem consistente, para que você possa deixar todas essas nuances bem claras ao seu leitor. Ingrid. Certo. As próximas perguntas ainda são sobre história pública. Matheus Felipe, ele perguntou: a história pública estaria mais ligado à história das camadas sociais mais baixas, a movimentos sociais, a tudo aquilo que diz respeito ao público geral, ou a história pública pode fazer presente em temáticas privadas? A história oral pode ser um tipo de história pública ou história híbrida? Licença, eu estava inscrita e como minha pergunta tem a ver com o que foi perguntado agora, eu gostaria já de fazer. Eu sou Diene, eu trabalho também com história da educação. E sobre essa questão, eu gostaria de saber se a história pública, assim como a história oral, é um método. Por exemplo, eu vou trabalhar no Instituto Federal Baiano Campus Catu. Como método, eu escolhi a história oral para trabalhar com os sujeitos que passaram por um processo de implantação de segundo grau nessa instituição em 1960 e meu recorte de 1960 até 1971. Como método é história oral, mas como produto dessa pesquisa eu vou criar um livro eletrônico e vou disponibilizar. Essa disponibilização se configuraria também como história pública? E isso seria um método? Pronto. Bom dia, Diene. Primeiramente, respondendo a primeira pergunta que a Ingrid falou, quando falamos em história pública, nós não negamos... Só um minuto, Aline. Só um minuto. Ingrid, você pode desligar seu microfone enquanto as meninas respondem? Porque está dando uma interferênciazinha. Pronto. Aí, deixa eu fazer só mais a última pergunta de história pública, que Maria José está pedindo referências. Aí vocês podem colocar no chat depois. Certo. Quando nós falamos em história pública, nós não negamos as histórias particulares, né? Que a pergunta inicial era se histórias privadas poderiam se enquadrar também. Então, como falamos inicialmente, ele é um campo epistemológico que é reconhecido como um guarda-chuva. Ele abarca
muitas temáticas. Então, ela não negaria essa história essas histórias privadas. Sobre o que Diane falou, perguntando se era um método, posso falar brevemente, mas as meninas que são historiadoras podem me complementar, como falamos no início da apresentação, mas recentemente no Brasil ela está se constituindo e sendo organizada enquanto campo epistemológico. Então, se está havendo uma comunicação pública da história, consequentemente, esse trabalho que você irá realizar, ele se constitui enquanto história pública. Aline Peranto, quer acrescentar algo mais? Eu estava buscando aqui a referência, que nesse texto que a gente disponibilizou, inclusive da Mauad, Almeida e Santiago, eles apresentam algumas possíveis conceituações para a história pública, né? É importante chamar a atenção que, assim como para a história oral, não existe uma conceituação, né? Existem várias conceituações para a história pública. Em geral, quando a gente lida com a história pública, como a Aline já estava colocando agora há pouco, tem a ver, sim, com essa publicização, com o tornar público, né? Existem grupos que consideram também o fazer como uma experiência de história pública. Não há apenas uma conceituação, é um campo de discussões teórico-epistemológicas, sim, e existem também orientações metodológicas acerca do fazer história pública, mas isso não é algo uníssono, né? Isso tem particularidades de acordo com as escolhas que você vai fazendo. Daí eu sugiro que, para que vocês possam ter um conjunto mais amplo de discussões e de conceituações sobre isso, a aquisição desse livro, que eu acho que já está, a Aline colocou a introdução à história pública, mas esse outro eu acho que já está na referência, História Pública no Brasil. A Aline apresenta, eu acho que ela colocou também. Coloquei também. Eu também recomendo muito esse, que é o Que História Pública Queremos? Aline Medeiros, a referência dele. Ele já está disponível no chat. Pronto, então, seguindo a pergunta de Diene, sim, Diene, sua prática pode ser considerada assim, porque além de ela tornar público, ela ainda está no formato, né, inserido no que nós chamamos de novas tecnologias, que, segundo o Santiago, é uma das premissas também da história pública, né? É o fazer para, é o fazer com, é o fazer pautado em novas tecnologias e muito voltado ao acervo digitalizado, né? Disponível para um grande público através desse formato digital. E nesse mesmo livro tem um outro capítulo que a Anita Lucchesi discute isso, chama-se História Digital, Reflexões, Experiências e Perspectivas. Eu creio, Diane, que esse capítulo seria fundamental que você estivesse lendo, porque ela cita experiências no Brasil, né, com a história digital, que é um outro campo que se aproxima da história pública. Cita experiências na Austrália, se não me engano, nos Estados Unidos, enfim, em diferentes países, na Itália. Então, eu acho que era interessante que você tivesse acesso também a esse material. Só para complementar, Aline, colocaram aqui, a gente pode ir colocando novamente. Eu vi uma pergunta no chat que tem tudo a ver sobre isso que estamos falando agora, que perguntaram a respeito da relação entre o conhecimento acadêmico e o popular. E aí nós temos que ter ciência que a relação desses conhecimentos, para se constituir enquanto história pública, ele tem uma pitada de acessibilidade e talvez até de entretenimento. E aí nós temos alguns exemplos bem visíveis no Brasil, como o próprio carnaval, quando tem enredos que questionam o passado, a literatura de cordel, as próprias canções de rap também. Enfim, são alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês conseguirem situar essa relação entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento popular. Eu vi uma pergunta... Pode falar, Aline. Não, era uma das perguntas que foram feitas nesse bloco sobre se a história oral e a história da educação poderia ser híbrida. Sim, a gente colocou aqui vários exemplos de pesquisas que trabalham com a história oral híbrida, mas também pode-se trabalhar com a história oral instrumental,
que seria uma modalidade de apoio, as entrevistas como apoio, um suporte. Pode-se também trabalhar com a história oral plena, em que o pesquisador trabalha apenas com os relatos orais, e também com a história híbrida, que seria esse cruzamento de fontes, que geralmente é o que mais os pesquisadores têm utilizado nesse momento, né? Principalmente em história da educação. É mais comum essa história plena, história oral plena, nas histórias de vida, mas existe a possibilidade, sim, do uso da história oral plena com uma temática específica. Eu vi que Rodrigo, eu acho, tinha falado alguma coisa, tinha feito uma questão a respeito do Comitê de Ética, né, e das implicações dessa prerrogativa, né, que tá posta desde o início dos anos, da segunda década dos anos 2000, sobretudo 2012, e que em 2016 teve uma regulamentação para a área das ciências humanas. Essa discussão é uma discussão muito ampla, porque houve, no primeiro momento, uma confusão, né, entre comitê de ética e a ética em história oral. O Comitê de Ética é uma instituição, né, que regulamentou o trabalho voltado para a história oral não, as ciências humanas, em 2016, tem resolução específica, depois eu posso olhar aqui, é 561, não tenho certeza, eu posso conferir nas documentações, e aí tem uma resolução específica para as ciências humanas. Mesmo com essa resolução, o comitê apresenta, assim, uma série de dificuldades, de entraves, porque a própria lei burocrática, né, do seu formato, ele foi pensado inicialmente para as ciências biológicas, né, para a área da saúde, para a área da biomedicina e tal, e depois foi incorporada, as ciências humanas foram incorporadas em 2016. Não há um consenso em relação ao comitê de ética. Há universidades que exigem, ou que sugerem fortemente que os trabalhos sejam submetidos, há outras que não têm esse acompanhamento mais tão enfatizado. O que nós temos hoje é que, independente se sua pesquisa foi submetida a um protocolo do comitê de ética, é preciso, sim, ter todos os cuidados voltados à ética na pesquisa, né? É preciso, sim, que haja uma carta de consentimento ou uma carta de autorização. É preciso que o seu entrevistado, antes de conceder a entrevista, ele tenha noção do que ele está fazendo, de que trabalho é esse, do que trata a tua pesquisa. A pessoa não pode ir no escuro, né, conceder essa entrevista. E é importantíssimo e indispensável que a pessoa tenha acesso ao resultado final. Quando aí foi boa essa pergunta, porque, por exemplo, na minha pesquisa, na de Aline Lima, ambas tiveram outro produto para além da tese, né? Eu publiquei as entrevistas na íntegra na tese, mas fiz o curta-metragem. A Aline também, não sei se ela vai disponibilizar as entrevistas, mas vai produzir o documentário. Então, o sujeito que concedeu a entrevista, ele precisa ter acesso não somente à transcrição, mas também ao produto final. Se o produto final for um documentário, ele também precisa ter acesso a esse documentário, porque em qualquer etapa da pesquisa, seja ela submetida ou não ao comitê de ética, o entrevistado ele pode desistir de ter sua participação. Além disso, é um risco muito grande para nós que fazemos história oral. É um risco, né? Mas é um risco que nós estamos conscientes desde o início, né? Quem te concedeu a entrevista é ele, a pessoa que está autorizada a dizer se vai ou não a público isso, né? Com relação às entrevistas, se eu disponibilizei no YouTube, não, elas não estão no YouTube. O que está no YouTube é apenas o resultado final. Mas elas vão estar agora, nos próximos meses, disponíveis no repositório do LAMED, né, que é o laboratório que está organizando esse material. Nós estamos junto com a professora Olívia, que é quem coordena o laboratório. Nós estamos abrindo uma aba para documentos orais, né, para narrativas orais. E aí essas entrevistas vão estar disponíveis, transcritas, textualizadas, algumas transcriadas, e o material em audiovisual também, para aqueles que quiserem o acesso nesse formato. A respeito da transcriação, alguém falou também, citou uma outra obra do MEI, né, que fala sobre isso. Tem um livro, que não é um livro sobre a metodologia especificamente, mas que é um livro que ele faz pautado na transcriação, e quem quiser conhecer um pouco mais pode ler
como forma de perceber como é que essa subjetividade é incorporada nesse texto. Ele não faz a discussão metodológica, mas você pode utilizar como exemplo, que chama-se Prostituição à Brasileira, né? É uma pesquisa que ele faz com prostitutas que trabalham internacionalmente, que estão no circuito internacional. Aí eu tem um fragmentozinho de uma que deixa um pouco de como é que ele faz esse trabalho, né? Eu trouxe só para a gente, a título de exemplo. O pseudônimo que ela utiliza é Lady, e ela diz assim: eu, por exemplo, ao sair de casa, acendo uma vela. E antes de fazer qualquer programa, eu dou uma rezadinha, peço amparo. Quando tenho medo de alguém ou de alguma situação, trato de chamar meu anjo da guarda para me proteger. E protege. Aí ele bota as reticências. Acredite, mesmo os fregueses acabam me conhecendo como sensitiva. Continuei minha fama de curar velhos broxas e tenho certeza de que isso ajuda muitos deles. Depois de anos na vida, aí ele bota vida em itálico, para destacar que é o sentido, né, da vida na prostituição, estando onde estou, hoje posso dizer que não estou infeliz. E aí segue a narrativa. Ele vai incorporando alguns elementos, como reticências, itálico, né, para tentar aproximar o texto escrito do que está sendo posto, do que foi posto oralmente para ele nesse primeiro movimento. Eu queria só fazer uma divulgação, está acabando o nosso tempo, mas nós vamos ter em novembro o Encontro Nacional, o Simpósio Nacional de História Oral, né, que seria, a princípio, em Belém do Pará. Devido à pandemia, ele vai ser virtual. Tem uma série de GTs, de grupos, de simpósios temáticos que vocês podem se inscrever, inclusive o meu próprio, que discute história da educação. Então, quem tiver interesse também em estar compartilhando suas produções, sintam-se convidadas e convidados. Eu vou pôr o título, Matheus, desse trabalho. O simpósio, vou pôr o link do simpósio também aqui. Sim. A pergunta é de Daniela Gonçalves. Ela perguntou: o YouTube acaba sendo uma plataforma que funciona como repositório e divulgação? A próxima pergunta é de Tamires Soares. Alines, a história oral vai fazer uma certa organização de memórias. Também foi citado que a pessoa que é entrevistada tem o direito de conferir o que foi escrito e liberar ou não a publicação. Como devemos fazer no momento em que algum entrevistado não aprova a análise feita pelo pesquisador? A próxima pergunta é de Luiz Paulo. Professora, gostaria de saber se a história pública, por exemplo, pode ser empregada em um mapeamento de trabalhos, mestrados e doutorado, já realizado sobre a questão do cinema no ensino de história. E a outra pergunta é de Sara Santos. Qual o nome desse vídeo? Qual o nome de quê? Qual o nome desse vídeo? O vídeo que você passou. Sim, sim. Aí, essas perguntas foram coletadas até 10h11. As outras perguntas foram feitas no chat. Certo. Eu vou falar em linhas gerais. Eu estava respondendo umas perguntas aqui no chat, escrita mesmo, para não deixar algumas pessoas com a dúvida, né? Pronto. Então, eu vou passar rapidamente, aí vocês podem acrescentar. A respeito do YouTube, que acho que é uma das primeiras perguntas, né, se ele se configura enquanto repositório ou para divulgação, o YouTube é uma plataforma de divulgação de vídeos, né? Ele não se constitui enquanto um repositório. Se a gente trabalha na perspectiva de repositório digital, por exemplo, é preciso que o material esteja selecionado, organizado, categorizado e que tenha opções de busca. Então, muitas vezes nós temos um acervo digital disponível online, mas ainda não consideramos enquanto repositório, porque ele não tem essa possibilidade de uma busca mais refinada. Então, exemplo de repositório, nós temos o CPDoc da FGV. Você entra, você consegue fazer busca, você consegue selecionar, você tem uma relação de entrevistas por temas, isso seria um repositório. O YouTube, ele é muito mais uma plataforma de divulgação mesmo, né? Que tem um alcance maior, porque poucas pessoas chegariam a ter acesso, por exemplo, a uma entrevista postada exclusivamente no repositório, né? Aí no YouTube você tem um alcance maior, então ele serviria para divulgação, mas não é propriamente um repositório. Tem uma outra pergunta a respeito se a pessoa não aprovou, né?
A pessoa fez todo o processo, e eu dei até um exemplo a respeito disso, né? Eu fiz uma entrevista, fiz a transcrição de 52 páginas e só 8 foram autorizadas. Eu não pude utilizar. Ela não foi objeto de minha análise, porque ela não foi autorizada. Então, por seguir esses preceitos éticos, a gente não faz análise do material não autorizado, né? E teve uma pergunta sobre cinema e ensino de história. Se vai ser história pública, depende do formato que você vai encaminhar a pesquisa. Você vai promover alguma forma de divulgação, vai ter um produto final mais acessível ao público em geral, porque a história pública não é simplesmente o modo como se faz, mas é o resultado também dessa pesquisa. Ela vai estar sistematizada como a DDN num site, num veículo digital ou não. Então, essa forma esse formato que você vai dar à divulgação da tua pesquisa que vai sinalizar se ela está ou não no campo da história pública. O fato dela lidar com o cinema simplesmente não seria o suficiente para dizer que ela é uma pesquisa na área da história pública. Pelo menos é essa percepção que eu tenho. É isso, se as meninas quiserem ampliar, por favor. Não, eu acho que eu estava focada aqui nas perguntas que estavam aparecendo no chat e uma pessoa perguntou agora mesmo sobre quais os métodos utilizados para análise das entrevistas posteriormente à transcrição. Eu acho que o pesquisador ele pode ficar um pouco mais livre nesse sentido da análise, mas o que eu costumo fazer é construir tabelas e pontuando alguns momentos das falas que pela maturidade de leituras das referências bibliográficas e a categorização já feita, vai auxiliando nesse processo de construção dessas tabelas. Eu também utilizo análise lexical, algumas repetições, alguns silenciamentos também servem de apoio. Então, a construção dessas tabelas são importantes para ter um panorama do que eu tenho e de como esses sujeitos também podem entrecruzar as suas memórias ou ter memórias divergentes, né, dos vários entrevistados que eu tive. No momento, eu estou numa fase também de construir, de categorizar as minhas entrevistas por temática. Eu pego frases, por exemplo, de um dos meus entrevistados, e essa frase-chave serve para entender todo o seu texto. Por exemplo, tem uma frase do professor que é: trabalhador é para trabalhar e estudante é para estudar. A partir dessa frase, eu tento entender todo o discurso que ele construiu. O outro professor, outro aluno, ex-aluno, disse o seguinte: quem educa é o professor, havia ali estudantes alienados. Então, eu também vou construindo categorias novas a partir do discurso dos sujeitos. E as categorias que eu já tinha também servem de apoio para a construção dessas tabelas de análise. Mas o pesquisador, eu acho que ele também tem um pouco de autonomia para fazer essas análises da maneira que serve melhor ao seu objeto de estudo. A pessoa pode fazer análise de conteúdo, pode fazer análise de discurso, e enfim. Eu ia só perguntar para vocês, que eu tinha perguntado bem no comecinho, é assim: como que se dá, o que vocês acreditam, a relação entre a memória oral e como é que eu posso falar? E a questão de um saber virar patrimônio imaterial, como que esse processo ele se torna importante nessa construção, até que consiga comprovar que um bem ele pode ser classificado como patrimônio imaterial. Sim, eu não tenho, assim, eu não conheço especificamente nenhum movimento nesse sentido, mas é totalmente possível, né? Porque você pode, a partir, por exemplo, das entrevistas com uma determinada comunidade, né, perceber que uma determinada prática ela é considerada relevante e identitária naquela comunidade. Eu trabalhei há alguns anos numa comunidade, no município que tinha uma comunidade quilombola, e eles têm, por exemplo, uma manifestação artística chamada Coco de Zambê, que é um coco que você só encontra praticamente aqui no nosso litoral. E o coco de Zambê, ele é algo que está presente. Você fala com as pessoas da comunidade, todas elas fazem referência ao coco. Então, se de repente você passa por um processo
de transformação do coco de Zambê em patrimônio imaterial, você poderia estar se utilizando de uma pesquisa com essas memórias dessas pessoas, para argumentar e para justificar, por exemplo, essa transformação do Zambê em patrimônio imaterial. Eu acho que é nessa, não sei se atendia o que você esperava, mas eu acho que é nesse sentido, elas podem sim ser utilizadas, porque você encontra traços da tradição, né, de uma comunidade a partir das suas narrativas também. E essa fala da Roberta nos remete a uma coisa que a gente acabou não falando aqui, que o trabalho com a memória e a história oral é diretamente ligado com as relações de poder, né? Então, quando você traz à tona memórias e narrativas, você também possibilita espaços de construção de narrativa histórica que foge a uma narrativa mais tradicional. Eu não sei se eu estou me expressando bem, mas que faça-se entender. Nós temos a possibilidade de confrontar poderes de discurso e de poder político também, quando a gente trabalha com história oral, e está diretamente ligado também com o patrimônio imaterial, como essas relações se constituem, né? Eu não tenho um aprofundamento sobre a temática, mas a fala de Aline Pranto foi esclarecedora nesse sentido, né, de como existe essa possibilidade. E como vocês tratam a referenciação da entrevista na tese ou dissertação? Trabalhar exclusivamente com fonte oral caracteriza-se como o uso do método oral dentro da história da educação? Foram essas as perguntas. Os autores, a gente colocou alguns, né? Esses 3 que organizam o História Pública no Brasil são bastante conhecidos na área, Ana Maria Mauad, a Juniele Rabelo de Almeida e o Ricardo Santiago, mas tem vários outros. A respeito do uso da história oral na história da educação, a Aline Lima também colocou várias possibilidades, né? Não é apenas não tem apenas um formato ou um modo de agir, existem várias possibilidades de abordagem metodológica. Eu sugiro, Maria José, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, que tem um capítulo que discute especificamente a metodologia na minha tese, e eu deixei o link da tese no repositório da UFRN aqui no chat. Então, se você quiser dar uma olhada, porque tem uma discussão mais ampla que a gente não conseguiria esgotar aqui, aliás, que eu nem esgoto lá, né, mas que, assim, tem uma sustentação maior. Você pode trabalhar com entrevista numa perspectiva da pesquisa social, da pesquisa em educação, e não necessariamente usar o método da história oral, que foi o caso que eu fiz na minha monografia e no meu mestrado. Sobre a referenciação, eu acho que se vocês pegarem ou a minha dissertação de mestrado, ou quem vai pegar a tese de Aline, tem lá o formato de como fazer uma referência de uma entrevista em história oral. Interessante, mas não dá para explicar aqui como fazer, só visualizando, a gente não teria tempo para explicar isso, mas dá para pegar o material e ver como é que é feita a referência e usar como modelo. Inclusive também as cartas de consentimento, tudo isso vem os modelos aparecem no texto do Seb Bomei, no Guia Prático de História Oral. Para quem também tem no manual de história oral de Seb Bomei também. Sim, sim. Pronto, acho que agora a gente pode ir encerrando, né? Sim. Foi muito boa essa manhã, eu agradeço a participação de todos e todas. Confesso que fiquei um pouco nervosa quando vi a dimensão que o evento ganhou por estar nesse formato online. Nós tínhamos pessoas de todo o país e muita gente nos ouvindo. A responsabilidade aumenta nesse momento e aí dá aquele nervosismo. Nós teríamos muito mais coisa para falar, inclusive na hora que fomos organizar o mini curso, a gente tentou enxugar o máximo, porque é um tema inesgotável e nós ainda acrescentamos a relação com a história pública e isso trouxe mais demandas ainda, mas é isso, agradecer a solicitude de todos, a participação, o diálogo. E sejam bem-vindos o ano que vem.
Espero que no formato presencial. Também quero agradecer pela oportunidade que a gente teve, né? Acho que ano passado a gente teve a primeira edição desse minicurso com um alcance bem diferente, porque foi presencial, né? E a gente tinha uma sala com 30, 40 pessoas, né? Aqui a gente passou em alguns momentos de 100 participantes. Então, é um alcance, como a Aline falou, bem maior. Isso é o lado positivo que nós temos, né? Claro que a gente gostaria de estar olhando para vocês, né? E trocando olhares, como diz o Portelli, que é tão importante, que é afetivo, né? Que é necessária a construção dessas relações. Mas, nesse momento, a gente tem um outro ganho, que é ter uma possibilidade de uma sala tão grande, né? Tão ampla, tão diversa. Eu sinto a gente não poder trocar mais, inclusive conhecendo sobre o que vocês fazem, mas eu espero que a gente tenha um pouquinho disso a partir das respostas nos formulários, para que a gente possa mapear um pouco das pesquisas, os interesses de pesquisa de vocês, e reitero novamente, ratifico o convite à participação no Encontro Nacional de História Oral. É um encontro que reúne pesquisadores com know-how incrível, né, que tem pesquisas há décadas nessa área, pessoas com bastante amadurecimento nessas discussões. As temáticas dos simpósios são as mais diversas, e eu acredito que vale a pena. Tem também minicursos que vão estar acontecendo. Eu acho que é um momento de troca, de aprendizagem, de aproximação, né, e a gente acho que futuramente pode estar pensando, inclusive, outros momentos e outros cursos, talvez até mais amplos. Eu percebi que as discussões aqui não foram nem de longe esgotadas. Talvez a gente pudesse pensar num curso com a carga horária maior, com mais de um encontro síncrono, para além, inclusive, do próprio colóquio. Não sei, acho que é algo que a gente pode amadurecer, nós três juntas, e talvez também com outros pesquisadores e pesquisadoras da área, e tá construindo essa comunidade de oralistas que se interessam pela história da educação. Talvez que a gente tivesse um momento, um curso mesmo mais amplo, com mais encontros síncronos, com uma discussão mais aberta de referenciais, a gente possa estar até amadurecendo isso. Então, se vocês tiverem interesse, eu fiquei empolgada, acho que a gente pode estar promovendo algo desse tipo, como um curso de extensão mesmo, para aqueles que se interessarem. Tá bom? Aline, havia um comentário aqui no chat pedindo que a gente pensasse sobre um segundo momento, quando, na verdade, esse já é um segundo momento, né? Nós já realizamos, já tivemos um momento como esse em outro COISM, não foi no COISM, meninas? Isso, no COISM do ano passado. E aí nós poderíamos pensar em um terceiro momento, e pediram também que nós continuássemos considerando essa proposta virtual. Ótimo, muito bacana. Gostaria de aproveitar também esse momento para agradecer. E havíamos comentado que pensamos em produzir uma publicação a respeito dessa temática, as três juntas, a partir do que foi discutido aqui nesse mini curso. Obrigada a todos.